Perfeito. Bom, gente, vocês estão vendo minha tela? Dá um joinha quem tá vendo minha tela aí. Joinha. Boa. Valeu, gente. Bom, hoje eu vou falar aí de Customer Development aí para esse nosso desafio. Meu nome é Arthur Vilas Boas e eu coloco uma propagandinha aí que eu sou do MBI UFSCar. Então, quando vocês se formarem aí, se tiver aluno de graduação aí, formou, pode ir para lá. Então, falar um pouquinho sobre mim, assim, só explicando um pouquinho. Sou doutorando lá na FEA USP, e lá eu fico muito no grupo de pesquisa ali, no núcleo de gestão de política tecnológica ali, de gestão tecnológica, é onde a gente estuda e trabalha com startups, com empresas nascentes, empresas de tecnologia e muito mais. E eu tenho algumas vivências aí de trabalho de uma maneira geral. Eu sou um dos praticamente fundadores aí, coordenador por muito tempo, liderei, hoje eu sou mais coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Minha dissertação de mestrado foi sobre esses mecanismos, eu sei que na UFSCar também tem muita atividade nesse sentido, então eu sei que alguns de vocês já me procuraram por causa da minha dissertação ou coisas do tipo. Eu trabalhei por um bom tempo aí num programa de investimento em TCCs, que é o AWC, Academic Working Capital. Então, a gente investiu em, sei lá, centenas de TCCs para transformar em startup. Tivemos muitas startups criadas, algumas de sucesso. Uma delas, por exemplo, alguns meses atrás foi comprada pela VEG, então nascida na universidade, comprada por uma gigante, por uma fortuna. Então, foi um projeto que deu muito certo na nossa visão. Eu sou responsável pelo MOOC, pelo Coursera da USP ali, da parte de empreendedorismo. A gente tem um curso de criação de startups, que foi o original. A gente tem outros de gestão, marketing, outras coisas. A gente já tem mais de 200 mil aplicantes, é um dos mais famosos aí, eu acho que é o mais bem avaliado empreendedorismo no Brasil. A gente acabou se diferenciando bem aí. E eu atuo em disciplinas de engenharia e gestão na Poli, na Escola de Engenharia da USP, cidade universitária, e em uma disciplina que a gente criou de empreendedorismo e inovação na Faculdade de Medicina da USP. Então, trabalho tanto na engenharia quanto na medicina. E eu sou professor e coordenador acadêmico do MBI UFSCar. Então, não deixem de participar, não deixem de olhar para o MBI. Eu tenho algumas pesquisas internacionais feitas no MIT, Stanford, Tsinghua, lá na China. Tem alguns papers sobre essas pesquisas aí, alguns estão saindo, alguns saíram. O meu do MIT é mais conhecidinho, já ganhou uns prêmios aí. Então, estudo sobre como universidades podem desenvolver empreendedorismo, muito focado nisso. E eu sou fundador e investidor também duas escolas aí, a mais recente é a Labenu, que é uma escola de programação, que tem um modelo que a pessoa só paga depois quando tiver empregada, quando estiver no mercado. A gente foi a primeira no Brasil, ficou famosa por isso, já temos aí centenas de alunos, já um monte de aluno empregado aí, é um caso de super sucesso aí. E a mais recente, BioOeste, que nasceu no desafio Covid lá da USP, então bem parecido. Eu vou até contar rapidamente um pouquinho a história. E eu acabei investindo junto com um amigo meu que montou uma empresa de saúde, ficou muito rico, e aí ele investe em um monte de startups das minhas disciplinas. Aí essa da BioOeste, eu liguei para ele e falei, cara, vamos investir? E aí a gente acabou investindo junto. Então, é, esse é um pouquinho de quem eu sou. E vamos lá, gente. A gente está vendo aí muita gente falando de startup, né? Muitas startups surgindo. A gente está vendo um pico de startup. E uma pergunta que o professor me fez lá em Stanford, meu orientador lá em Stanford, ele falou, por que agora? Ele é historiador e ele gostava de fazer essas provocações. Por que que agora tem mais startup? Por que não antes? Ele gostava de cutucar. E aí ele me fez chegar em algumas respostas, né? É, Primeiro fator é que ficou mais barato começar. Então, hoje o digital permite você começar muito mais fácil. Até a precificação de algumas startups permitem. Por exemplo, as startups de e-mail, de mandar e-mail para um monte de gente, é gratuito até 1.000 usuários. Então,
Tem muitas startups que são gratuitas até 1.000 usuários. E com isso, você consegue validar, você consegue começar a sua operação sem gastar quase nenhum centavo. E antigamente você não tinha isso, você tinha que contratar agências, você tinha que contratar um monte de gente, era bem mais difícil começar. Uma outra coisa também é que os processos ficaram mais claros. E aí vem aí o Customer Development e o Lean Startup, né? O Lean Startup, vocês vão ver talvez um pouquinho mais para frente, ele é filho do Customer Development, literalmente, é um aluno de um professor que criou o Customer Development, criou o Lean Startup. O Customer Development é o que eu vou apresentar hoje. É um processo mais claro e mais fácil para você criar uma startup, mais sistematizado, com etapas mais claras. E, por fim, muita gente apoiando. Então, tem um monte de fundo de investimento, tem aceleradora, tem investidor anjo, tem competições igual a essa que vocês estão participando, tem muito mais coisa acontecendo. Isso, quando você junta esses três elementos, você cria aí uma atmosfera muito, muito frutífera para empreendedorismo, para startups. E a gente vai se concentrar muito nisso aqui, nos processos que ficaram mais claros. E um panorama geral, gente, três elementos aí que fazem um pouquinho startups darem certo, né? Só para vocês terem um gostinho aí, eu gosto de falar. Primeiro, time. Então é sempre bom, poxa, o time tem um entendimento do setor, entende do que está falando. O time tem perfis complementares, então, poxa, uma pessoa é mais de gestão, uma pessoa é mais de tecnologia, como é que é? Uma pessoa entende mais do público, outra pessoa entende mais do produto. É legal ter complementariedade, inclusive comportamental. Dedicação full time, eu sei que na graduação isso é bem mais difícil, mas quanto mais tempo você tem dedicado, melhores são os resultados. E uma coisa que é sempre bom, uma pessoa pelo menos de tecnologia, porque isso faz que as coisas sejam construídas mais rapidamente e testadas mais rapidamente, né? Então é sempre bom ter, eu deixo ali só como um gostinho, e tech não precisa ser programadora ou programador, pode ser às vezes uma pessoa de ciência, uma pessoa de processos, de serviços, que vai cuidar mais do produto e que entende do produto. É muito importante ter uma demanda clara, que é identificar uma dor, uma oportunidade relevante. E aí, ó, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso e basicamente a fala inteira é sobre cabelo pegando fogo. É sobre, cara, a dor tem que ser um cabelo pegando fogo. Se alguém está com o cabelo pegando fogo, se você der um tijolo para a pessoa, ela vai usar o tijolo para apagar esse cabelo pegando fogo. Então é isso, tem que ser um cabelo pegando fogo porque é o que realmente cola. A gente tem que achar uma dor realmente relevante e gritante. E é sempre bom olhar para mercados relevantes. Poxa, então o mercado, e não é nem tipo, nossa, o mercado é gigante. Ideal, o mercado é gigante, mas pelo menos tem dinheiro suficiente na mesa. Isso é um mercado minimamente relevante, isso é um mercado ali que, poxa, movimenta pelo menos um dinheirinho ali para a gente aproveitar. E mais uma vez, a dor desse mercado é cabelo pegando fogo. Eu vou sempre bater nessa tecla de cabelo pegando fogo e vocês vão ver isso. Então, só para vocês entenderem, essa é a realidade que a gente está, essa é a realidade das startups. E eu trago aí três tweets que reforçam um pouco o que eu falei. Os três tweets são muito ligados à Y Combinator, que é uma aceleradora de startups muito famosa, Y Combinator. O Sam Altman, ele fala aí, eu amo esse tweet, que ele fala que o número um, e eu já vi muitas outras pessoas falando, o número um preditor de sucesso de uma startup nascente é a taxa de iteração. O que é isso? É o tanto que você está testando. É o tanto que você faz experimento, vai para a rua, coloca, vê, recebe feedback. É o tanto que você vai testando coisas com os clientes. Então, startups que são capazes de iterar rapidamente, em tese, geralmente têm mais sucesso. Aí aqui o Paul Graham falando sobre a diversidade da equipe, como é que o perfil deles era diferente e como eles tinham profundidade no domínio daquela coisa, né? Então, experiência de mercado. E um outro aqui que eu adoro de um investidor que ele fala, sempre que eu invisto pensando mais na oportunidade do que o time, é sempre um erro. Então, time apaixonado, time ali com a dedicação é muito mais importante que a qualidade da ideia. Então, esses são pontos que eu só queria trazer aqui só para dar um pouquinho desse contexto de startup. Mas vamos lá para processo, vamos lá para Customer Development. Quem aqui lembra aí da bolha.com aí? Quem aí sabe o que é bolha.com? Respondam aí no chat. Quem sabe, fala. Quem não sabe, escreve não.
O pessoal não viveu, ó, o Matheus viveu. Não, o Matheus não viveu, ele estudou. É, a Bolha.com, eu vivi um pouquinho, não vivi, não senti nem nada, que eu era muito novinho, mas eu vi acontecer. Foi uma época em que teve uma explosão das empresas de tecnologia, com a internet, um grande volume de investimento nessas empresas e uma quebra. De repente, elas estouraram e um monte de startup morreu, um monte de gente tirou dinheiro e teve um crash na bolsa. Foi o crash da bolha.com. Então, ficou bem famoso. E é bolha, né? Porque é isso, né? Putz, tava inflando, 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 foi um buzz muito grande e de repente ruiu, de repente rompeu. É, por trás da bolha.com aconteceu uma lógica bem interessante. Primeiro, a internet estava nascendo, foi na época dos anos 2000 ali, a internet estava nascendo, estava todo mundo se empolgando com a internet. Se empolgando com a internet, eu que tinha uma lojinha de sapato ali na esquina, o meu cliente antigamente era qual? Se eu tinha uma lojinha antes da internet, a minha lojinha de sapato ali na rua, qual que era o cliente? Poxa, quem passava pela rua, quem era do bairro, às vezes as pessoas indicavam, mas não passava disso. O meu mercado era mínimo, era aquele ali. Com a internet, qual que é o tamanho do meu mercado? É infinito. E aí, muitas empresas se tornaram, eram a sapataria do José, o José foi lá e criou a sapatariadojosé.com. Era uma loja de televisão da Maria, a loja da Maria.com. Então, aconteceu isso mesmo, aconteceu esse boom de empresas.com mesmo, era o nome da empresa.com. É, e dado que a internet fala, com a internet eu falava, não, o universo é o meu limite, o horizonte, o infinito é o meu limite. As pessoas falavam, eu posso crescer infinito. Então elas chegavam para os investidores e para as investidoras falando, não, olha, eu vou crescer, eu vou explodir, olha o tanto que eu vou crescer, o meu produto é genial, mas tudo ali no gogó, no plano ali, era o plano de negócio, era no papel ali, olha, não, vamos lá, vamos lá. E estava todo mundo começando, estava todo mundo num estágio inicial, todo mundo empolgado, colocou dinheiro infinito ali, um monte de investimento sem entender direito. Aquelas projeções, aquelas promessas de um plano de negócio não bateram, e acontece uma quebra. Inclusive, o professor que criou o Customer Development, né, ele cunhou uma frase na época que ficou famosa, que nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Que é isso, né? Tava ali no papel, bicho. No papel você pode fazer muita promessa, você pode falar que sua empresa vai ser genial. Quando você entra em contato com o mercado, às vezes o mercado vai te falar outras coisas, o mercado vai te assustar. Não que fazer um plano de negócio seja demérito, seja ruim, porque te ajuda a analisar, mas confiar cegamente no papel era o grande problema. E aí, o Steve Blank ele vem e ele fala: olha, o problema da bolha.com é que a arrogância custou muito caro. Essa arrogância de colocar um papel e falar que você vai ser genial, em vez de ir para o mercado, ouvir as pessoas, tentar entender, testar, e não, eu não vou ouvir, não vou testar, não vou fazer nada, vou construir um império, dava problema. E o Steve Blank é um professor famoso, ele mostrou que as empresas elas estavam seguindo, as startups estavam seguindo o modelo clássico de desenvolvimento de produto, que é primeiro você faz um business plan, depois você convence a engenharia de criar uma área de desenvolvimento de produto, depois você começa a desenvolver, faz alguns testes e depois você faz um lançamento fantasioso, faz toda uma propaganda e tudo mais. É, e aí você acaba se ferrando, né? Quando você é uma startup. Por quê? Quando você é uma startup, é muito mais risco do que numa empresa bem estabelecida. Empresa bem estabelecida, todo mundo já sabe o que acontece, já entende. Desenvolver produto é sempre acrescentar algo a mais. Numa startup, uma realidade, outro risco, a extrema incerteza, um mundo totalmente diferente. Se você segue nesse processo, você quebra. E aí ele fala: sabe o que você tem que fazer? Você tem que inverter. E aí ele inverte, ele fala: você lança para o mercado, você vai para o mercado em primeiro lugar. Você vai ouvir. Você nem precisa nem lançar, você vai ouvir as pessoas. Depois você vai fazer o que era o alfa teste, o beta teste ali. Você começa a fazer os testes mesmo. Antes você ouve, depois você faz uns testes. Depois você começa a criar a área de desenvolvimento de produto, começa a crescer, e aí só depois você cria o negócio. Só depois você faz um conceito do negócio inteiro.
Então você começa pequeno, você vai para a rua. Por quê? Assim você minimiza risco. Você faz testes pequenos e vai validando no processo. Você vai minimizando o risco e aprendendo. O foco é muito mais aprender e crescendo gradativamente. O que antigamente era, não, primeiro você cria uma operação robusta e depois você entra em contato com o mercado. Ele fala, não, é o oposto. Você entra em contato com o mercado e depois você cria uma operação robusta. Então, esse é o grande aprendizado da bolha.com que o Steve Blank traz. E aí a gente vai um pouquinho aí falar do que é esse Customer Development, né? Ele surge para apresentar um processo sistematizado. Então, o Steve Blank criou aquelas 4 bolinhas. Olha, primeiro passo você faz isso, segundo passo você faz isso, terceiro passo você faz isso, quarto passo você faz isso. Ele realmente sistematizou e essa é a grande beleza. O livro dele ele é até maçante, que é o Four Steps to the Epiphany. 4 passos. Em português está do sonho à realização em 4 passos, acho que foi a tradução. Mas o Four Steps to the Epiphany é até um livro chato de ler, que ele é muito maçante, ele quebra muito em etapas, mas basicamente ele sistematizou. Ele falou, olha, primeiro você faz isso, depois você faz isso. E ele divide aí em 2 grandes grupos, o Search e o Execution. E, por enquanto, a gente vai se concentrar no Search, que é o Customer Discovery, que é entender o usuário e a dor, foca na dor, vai ouvir a dor, vai entender o problema. E depois é validar o produto mesmo. Aí eu testo o produto, aí eu faço o teste. E aí eu vou até voltar para lembrar vocês, ó, aqui é Search, aqui ó, é descoberta. Eu quero descobrir, eu quero ir para a rua e ouvir as pessoas. Depois eu quero validar. Vocês estão vendo que é cíclico, né? Pô, eu sigo aqui, pode dar errado, eu posso voltar, e eu fico aqui num ciclo eterno aprendendo, até eu chegar numa coisa legal, nesse search, encontrei alguma coisa, aí eu vou para o execution. Aí eu começo a executar. Aqui eu executo o crescimento e aqui eu executo a escala, a operação em escala. Então, esses são os 4 passos do Steve Blank aí nessa brincadeira. Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation e Company Building. Beleza? Esse é o processinho. O que o Steve Blank fez foi sistematizar. Aí a gente volta lá naquele primeiro slide. Esse foi um dos pontos que fez com que startups bombassem atualmente, porque os processos ficaram mais claros. A gente começou a ter ferramental mais voltado para startup. Antes, todo o material era só para grandes empresas. Agora começa a surgir materiais para as startups. Primeiro passo, Customer Discovery, ir para a rua e ouvir. Esse aí é um trechinho do livro que eu adoro, esse é o parágrafo que eu mais uso, que ele conta a história de 2 empreendedores, um de sucesso e um de fracasso. Ele fala que o de fracasso ficou no escritório só projetando, desenhando, falando que ia crescer e um monte de coisa, e o de sucesso foi para a rua. E é legal que ele foi para a rua, segundo aqui o Steve Blank, ele não foi para falar, olha, eu vou montar isso, isso, isso. Ele foi para a rua só escutar, escutar os clientes, tentando ouvir e entender o que funcionava e quais eram os problemas-chave. Ele não foi já falando, nossa, olha a minha... Porque o que a gente faz muitas vezes é, olha, minha solução é essa, o que você acha? Aí a pessoa fala, então eu não usaria. Aí a gente responde, não, mas e se eu fizer isso? Você vai meio que tentando convencer goela abaixo que aquela solução que você tem vai fazer sentido para o problema da pessoa. E o que o Steve Blank fala é não. Você tem que fazer o oposto. Você tem que só ouvir o problema da pessoa. Depois você pensa no problema. Depois você pensa na solução. Eu mesmo, com estudantes, eu sempre falo, gente, agora é hora de você esquecer a sua ideia. Esquece a sua ideia. Você nem vai falar dela. Só esquece e vai ouvir o problema. Vai entender como é que é a realidade. Vai escutar. Vai entender o contexto real das pessoas para quem você está querendo atender. Eu sempre falo, olha, é se apaixonar pelo problema, não pela solução. A gente é bom em se apaixonar pela nossa solução, pelas nossas ideias, e depois fica querendo forçá-las. E aí a grande frase aí do Steve Blank é o get out of the building, né? Que é saia do prédio, né? Vai para a rua. Tempos de Covid, não saiam do prédio, mas vocês podem sair do prédio com o Zoom, vocês podem sair do prédio com outras coisas, usa o Zoom aí, usa videoconferência, mas não saia do prédio propriamente dito. Mas como é que é isso, né? Como é que é essa lógica de sair do prédio, de ir para a rua que o Steve Blank batia, né? Como que ele sistematizou? O que que ele falou para a gente fazer nessa primeira fase que é só escutar? Vai escutar problema, não vai forçar a ideia. Bom, ele trouxe algumas coisas legais.
O Problem Solution Fit foi o que ele falou que deve acontecer nesse momento. Eu não estou falando de product, eu não estou falando de market. Eu estou falando de problem e de solution. Vocês já ouviram Problem Solution Fit algumas vezes aí. Que é, bicho, olha, você tem que encaixar, você tem que ouvir os problemas para encaixar a sua solução. As principais funções da sua ideia batem com as principais dores dos usuários? O que eu gosto de falar com estudantes é, faz um ranking. Nas entrevistas, nas conversas que você fez para entender a dor das pessoas, quais foram as principais dores? Faz um ranking de 1 a 10. Depois, faz o ranking das suas soluções. O topo da sua solução bate com o topo da dor da pessoa? Se não estiver batendo, tem problema aí. Então, esse é o fit. É quando o ranking aí, o topo do ranking da solução bate com o topo do ranking dos problemas do usuário. E aqui, gente, aqui é a hora que designers brilham, mas não precisa ser designer para fazer isso. É o olhar etnográfico, que é a pesquisa aí vem da sociologia, você vai entender o contexto das pessoas. É realmente um momento de coletar dados, coletar e analisar dados. O que a gente usa nessa primeira fase, geralmente, pode ter muitas outras técnicas de coleta, mas as técnicas que a gente mais usa é o famoso OAT, que é Observe, Ask and Try. Observar. Então, às vezes você quer resolver um problema no banco, vai para a porta do banco e fica só olhando, só tomando nota, só vendo o que acontece. Principalmente você vai ser preso se você fizer isso, né? Porque tem aquele negócio de saidinha e tal. Seu problema é num restaurante, vai para um restaurante e fica observando. Ask vem de entrevistar. Poxa, vai entrevistar as pessoas, vai coletar dados com entrevistas. E try é vivenciar, se coloca no lugar da pessoa. Vai trabalhar num restaurante, vai vivenciar a realidade, você quer resolver um problema na favela, vai morar um tempinho na favela, vai passar uns dias lá para pelo menos sentir. Então, observe, ask and try, a gente vai se concentrar mais no ask, viu, gente? Que é a parte de entrevista. E aqui tem um fluxo que eu gosto muito, que a gente criou naquele nosso programa de investimento, que é o persona, certezas e dúvidas e rua. O que é esse fluxo? Você vai ter uma persona, que é, putz, eu tenho um entendimento ali do meu usuário, da minha usuária, é uma persona, meio que um arquétipo ideal. Quando eu junto muitas entrevistas, tem uma persona ali. Puxa, geralmente tem uma idade X, hobbies tais, e algumas características. Dessa persona, quais são as certezas e dúvidas que eu tenho sobre ela? E, especialmente, quais são as dúvidas? O que eu ainda preciso aprender? Quais dúvidas eu ainda tenho? O que eu não tenho tão conclusivo ainda? Depois disso, rua. Vai para a rua, vai entrevistar, vai escutar, vai coletar dado para resolver essas dúvidas. E aí você volta, você melhora a sua persona com essas coletas que você fez na rua. Dessa persona melhorada, vão ter novas dúvidas. Muitas dúvidas foram resolvidas, vão ter novas dúvidas. Vai para a rua de novo. Fica fazendo esse ciclo que depois de um tempinho, depois de muitas entrevistas de maneira cíclica, você chega lá, você tira conclusões legais e você começa a enxergar às vezes, poxa, esse é o problema gritante. Putz, descobri um problema super legal. É geralmente esse processo. E aí a gente tem o coletar dados, né? Um guia básico aí para vocês coletarem dados. Numa entrevista, começa perguntando: me conta a última vez que você teve esse problema. E aí a pessoa vai falar: putz, eu tive esse problema, sei lá, eu tive esse problema de contaminação porque A, B, C. Mas por que que doeu tanto? Por que que foi tão difícil? E aí tem a regrinha dos 5 porquês. A pessoa vai falar: porque, sei lá, no banco, eu tive um problema de não deu certo o negócio no banco. Por que que foi difícil? Porque o caixa não aceitou. Por que que o caixa não aceitou? Porque eu estava sem meu documento. Por que que você estava sem documento? Putz, porque eu não organizei meus documentos em casa. O problema não era o banco, o problema era em casa. Quando você vai fazendo 5 porquês, você vai achando um profundo do problema. Você vai achando a raiz, a causa raiz. Uma outra pergunta legal é como que você resolve hoje? Então, o que que você faz para resolver hoje? Você já tentou uma gambiarra? Eu tenho até um outro item aqui, né? Já tentou tal produto que existe hoje? Já tentou produto A, B e C? O que que falta? A pessoa vai falar das gambiarras, a pessoa vai falar o que está faltando. E se a pessoa falar, putz, na real eu nem resolvi, eu deixei para lá. Isso significa que talvez o problema é fraco, que o problema não é o cabelo pegando fogo. Quando o problema é cabelo pegando fogo, você vai ver a pessoa falando de gambiarra. Nossa, eu junto isso, eu faço aquilo e tal. E aí você vai falar, pô, legal, tem jogo aí.
E aí uma coisa que eu gosto de fazer é repetir 3 vezes o mesmo fluxo. Ah, então me conta uma outra vez que você teve esse problema. Então me dá uma outra situação. Se a pessoa não resolve hoje, ou se a pessoa não teve muitas situações em que esse problema aconteceu, pode ser que o problema não é tão relevante assim. Por isso que eu coloco 3 asteriscos. Aqui você pode encontrar que, putz, talvez o problema não é tão relevante. Então é legal rodar esse processinho de entrevista e tirar insights. E aí da persona, né? Existe um padrão nessas respostas? Eu consigo enxergar alguma pessoa? Tenta descobrir qual que é a dor principal, né? Vai vir muito disso aqui. Além disso, tenta descobrir quais são os hábitos dessa pessoa, qual que é o contexto desse problema. Então, vai estar aqui nessa entrevista, você vai tirar muito contexto. Ah, estava acontecendo isso e aquilo. E características legais que ajudam a ter bons insights, renda, hobbies, marca. Marca eu adoro perguntar, qual marca você prefere? Marca fala muito de uma pessoa. Ah, eu gosto da Nike, eu gosto de Dolce Gabbana. Ajuda bastante. Medos, sonhos, é ter algum entendimento dessa pessoa. Gente, se vocês fizerem isso, fazer esse processo de coleta de dados e organizar, sistematizar aqui, seguindo aquele lance do Steve Blank ali, de, poxa, tenho dúvidas ali, vou para a rua, depois da rua eu tenho uma nova persona e vou fazendo um ciclo, vai chegar uma hora que você vai ter descoberto muito. Chega uma hora que você já sabe as respostas de cor, porque você já entendeu, o mercado está ali, está claro para você, e aí você vai conseguir falar para mim que, putz, eu achei um problema sério ali, profundo, cabelo pegando fogo. Esse é o jeito de achar um problema bem focado, gente, é focar em um problema só. Quando você roda isso, você acha um problema específico a ser atacado. E é importante um problema só. E aí, aqui é o Hair on Fire, né? Eu nem vou ler isso tudo aqui, mas ele fala daquilo que eu falei, né? Se seu amigo ou amiga tá com o cabelo pegando fogo, qualquer coisa que você der, a pessoa vai usar para resolver. Você dá um tijolo, ela vai usar um tijolo para apagar. E disso a gente conecta com a parte de validação. Na validação, eu falo uma breve história de fracasso, vou tentar falar em 30 segundos. Eu tive uma startup que a ideia era muito boa, pô, a ideia era conectar a ONG com pessoas que queriam se engajar. E todo mundo, eu conversava com as pessoas, todo mundo falava, não, vamos usar, eu quero e tal. Eu fazia aquele processo de coleta de dados, todo mundo amava, a dor era real e tal. Quando eu construí, eu demorei pra caramba para construir. Porque eu falei, putz, já coletei os dados e todo mundo falou que amaria essa ideia. E aí eu falei, beleza, então eu posso demorar para construir. Demorei pra caramba para construir. Quando eu fui pra rua, ninguém se engajou. Ninguém, não teve um usuário assim. Foi tipo, e chegou em milhares de pessoas. Eu consegui visibilidade com milhares de pessoas e teve, sei lá, 3 usos na história inteira da empresa. Eu falei, bicho, fiz uma besteira grave. Aí eu aprendi que não adianta você ouvir pessoas falando que querem muito, que usariam muito. O Problem Solution Fit pode existir, mas ainda assim, quando você entra no mercado, você quebra a cara. E é aí que a gente entra na segunda parte, que é o Customer Validation, que é construir alguma coisa rapidamente para aprender. Lembra aquele tweet do Rate of Iteration, que é a taxa de iteração que faz um empreendedor ou empreendedora de sucesso? É isso que a gente quer agora. A gente quer vocês testando pequeno, testando rápido, para aprender no processo. A Y Combinator aí que eu já falei, né? Eles falam que é reduzir o custo do erro ao máximo. Então eu deixo barato meu erro. Eu testo pequenininho, porque aí eu consigo errar pra caramba. Então eu reduzo o custo do erro e aí eu erro sem fim. Aí eu saio errando sem parar. E aí, gente, como é que a gente busca esse Product Market Fit? A gente agora está indo muito mais para funcionalidade, se ela está disposta a pagar ou não, como é que é o caso de uso, é um engajamento a mais. Às vezes não precisa nem ser disposto a pagar, mas só disposto a clicar, usar mais, se aprofundar na relação, não só responder abertamente, é o que a gente quer agora, é um passo a mais. E aí o Lean Startup, né, que é o filho aí do Customer Development, ele fala muito do MVP, que é o que eu quero que vocês construam. O MVP é esse produto mínimo viável, que na verdade não precisa ser um protótipo, né? O Y Combinator escreveu outro texto que é desse gráfico aqui, que fala, não precisa ser um protótipo. Podem ser pequenos experimentos que te ajudam a aprender. Então, às vezes, você vai pequenos testes, até se aprender pra caramba e criar a solução concreta. Então, não quero que vocês tratem como uma versão capada do seu produto. Não. Às vezes é um experimento de WhatsApp que você faz, às vezes é um experimento simples, é um evento que você organiza.
Não precisa ser o produto ou nada perto disso. Experimentos pequenos de maneira contínua e rápida, rate of iteration, leva você a uma boa conclusão, leva você a um produto legal. Vou dar 3 histórias aqui, e eu sei que o tempo está um pouquinho apertado, mas eu vou dar 3 histórias aqui só para vocês conhecerem um pouquinho MVP. O Easy Taxi, por exemplo, em vez de criar o aplicativo e tudo mais, ele foi numa página de landing page, igual essas aqui que estão aqui para vocês, foi lá e criou uma página simples, que só tinha ali, peça seu táxi facilmente, que a gente manda em 10 minutos. Tinha um campo ali de e-mail ali que a pessoa só colocava o endereço dela. O que o Thales, o fundador do EasyTaxi, fazia? Ele estava do outro lado com o telefone na mão. Chegava o endereço, ele já ligava para taxistas que ele já tinha combinado previamente e os taxistas iam para lá. Era ali, ele ficava ligeiro, já ligava e fazia manual. Ele construiu um app? Não construiu um app. Ele construiu uma plataforma super complexa? Não construiu uma plataforma super complexa. Ele construiu um sistema que cadastrava os taxistas e conversava com os taxistas, cadastrava todo mundo? Não, não fez nada disso. Era um negócio basicão que chegava no e-mail dele, ele ia lá e ligava para o taxista na raça. É lista no papel ali, ó, telefonema. E deu super certo, porque no começo ele foi aprendendo e aí ele foi melhorando e aí ele tinha volume e movimento suficiente para convencer investidor, para convencer time de tecnologia e aí ele construiu o EasyTaxi que virou um grande sucesso. Uma outra história que eu gosto é o Cipópolis, que era um aplicativo tipo um Waze para ônibus ali, para você saber onde que o ônibus está e tal. E em vez deles construírem um aplicativo, cadastrarem as pessoas, eles foram nos pontos de ônibus e deram um número de telefone para as pessoas mandarem uma mensagem falando qual era o ônibus que elas queriam pegar. Que eles iam colocá-las em grupos de WhatsApp daquela linha e naquele grupo eles iam falar se o ônibus estava chegando ou não, em que ponto o ônibus estava. E, gente, com o WhatsApp eles conseguiram validar um produto que depois foi um super complexo para montar, foram para a Prefeitura de São Paulo e deu super certo. Mas no começo, gente, foi o WhatsApp. Você quer conectar, sei lá, você quer conectar restaurante com empresa, com um morador, num condomínio? Pega o WhatsApp de todo mundo, cria um grupo ali, dá um telefone, olha, manda uma mensagem no WhatsApp pedindo sua pizza. Do outro lado, você está ali, você liga para a pizzaria, você vai. Você não precisa construir uma plataforma, você não precisa construir nada. Você consegue fazer uma experiência bem simples para validar. E esse é o foco. Reduzir o custo do erro, facilitar, construir rápido. Lá na USP a gente fala, o que você consegue construir em 24 horas? É isso, é reduzir ao máximo. E a BioAsh, que foi aí de um Covid Challenge, elas criaram um antisséptico ali vegano e tal, bem legal. Criamos uma landing page, eu ajudei a criar em uma noite. Jogamos ali o comprar, o clicar comprar, dava uma mensagem no WhatsApp e elas continuavam a venda pelo WhatsApp. Então foi a landing page que a gente fez em uma noite pelo Wix, que está aqui, ó, o Wix. Gente, em uma semana tinham 1.300 pedidos. Criada ali no Wix, ali jogamos, em uma semana tinha 1.300 pedidos. Por quê? Porque o produto a proposta era legal, estava ali e era fácil, né? A pessoa já caía no WhatsApp, a gente já fazia, já acelerava. Foi na correria, landing page ali, porque se desse errado, poxa, a gente melhorava, a gente tentava melhorar a comunicação e assim vai. Eu recomendo muito esse texto do Things That Don't Scale, que ele fala muito disso. Cara, no começo dá para fazer tudo manual. Você não precisa ficar automatizando e criando processos robustos. Faz manual que dá. Para fechar, gente, no fim do dia aí, é uma palestra rápida, não dá para aprofundar muito, mas no fim do dia, passo 1, dá uma olhada no mercado. É relevante mesmo? A dor parece ser gritante? Como é que tá? Tenta primeiro faz aquele feeling, que eu acho que é o que vocês já fizeram. Já fizeram umas pesquisas, já deram uma arrumada. O passo 2 agora é ir para a rua. É buscar cabelo pegando fogo, é realmente entrevistar, conversar com as pessoas, fazer aquele processo de persona, na entrevista e construir uma persona. Entrevista e melhora a persona. Vai cíclico assim. Eu posso garantir, isso eu já vi centenas de startups passando por esse processo. Se você segue nesse ciclo, você encontra um cabelo pegando fogo. E, gente, resolver um problema só, viu? Cuidado, startup que quer resolver muitos problemas geralmente acaba quebrando a cara. É um problema só, foca nele e vai para cima.
Depois disso, depois que você entrevistou e falou, putz, as pessoas estão gritando por uma solução. Aí a gente vai para o passo 3. Faz pequeno experimento, vai no WhatsApp mesmo, vai ali numa landing page, faz um negócio simples mesmo. Se quiser me mandar mensagem, estou com dúvida de como validar, pode me mandar, eu deixo meus contatos depois. Mas o importante é pensar pequeno. Faz experimento rápido e nada de se apaixonar pela solução, viu, gente? Às vezes você vai quebrar a cara, às vezes vai dar ruim. Se apaixona pelo problema e vai mudando de acordo. Não se apaixona pela sua solução, se apaixona pelo problema a ser resolvido. Esse é o processo, gente. Esse é o passo a passo do Customer Development. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente abre para perguntas aí. Meus contatos são esses, ó, meu e-mail. Eu respondo mais rápido pelo LinkedIn, tá, gente? E se for muito urgente, no LinkedIn eu ainda dou meu telefone, que aí eu falo, não, o WhatsApp tá de prontidão. Tem meu Twitter aí para quem quiser seguir e tem conteúdos que eu produzo na deep.ilinka.org.br. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo, Arthur. Valeu. Cara, eu tava pensando aqui, refletindo quão deve estar borbulhando aí. Eu já fiquei entusiasmado para sair fazendo o teste, né? Deu para pegar bem. Eu queria abrir para perguntas, pessoal. Podem ir mandando no chat, quem tiver com mais vergonha, podem abrir microfone e comentar, falar. Se quiser fazer comentários também, não precisa ser só pergunta, né? Vamos interagir que a gente tem um tempo aí com o Arthur. Boa. Podem conectar com o problema que vocês estão resolvendo, com a solução de vocês. O Arthur. Boa. Marcelo, tudo jóia? Fala, Marcelo. Cara, é o seguinte, a gente fez a entrega domingo e a gente notou vários itens, né, várias dores daquilo que vai ser o nosso projeto. Então, pelo que eu peguei agora também, eu estava ocupado por causa do trabalho, peguei o finalzinho agora da palestra. Mas pelo que eu entendi, assim, em vez de atacar todas essas dores que a gente identificou, de fazer meio que uma por uma. Vamos focar um tanto numa, depois um tanto na outra. É mais ou menos isso. Isso. Uma coisa que eu falei no começo, talvez você não tenha pego, é fazer um ranking. Tipo, o que apareceu como dor mais relevante? E aí, focar talvez na principal ali, que é um cabelo pegando fogo, que é uma coisa muito gritante, é um bom caminho. Eu gosto muito de fazer ranking. E aí, ranqueando, eu ranqueio as dores e depois eu ranqueio as minhas soluções. E aí eu vou vendo o que ataca o quê. Entendi. Não, legal. Não, uma boa. Arthur, Manda. outra dúvida é que, assim, como que eu verifico se o MVP que eu estou testando, ele não está tão reduzido, né, o número de funções que eu tenho ali, o número de recursos que eu tenho ali, a ponto do usuário não sentir que é útil por eu ter feito um MVP muito... Então, assim, eu entendo que o MVP precisa ser algo útil, então ele precisa ser um entregável de fato, não dá para ser só um sketch, nada do tipo, tem que ser um entregável de fato. Mas como que eu verifico que esse meu entregável ele não está muito prematuro, eu diria? Boa. Essa é uma boa pergunta, João. Cara, muitas vezes você não precisa no MVP, é bom, é claro, mas às vezes no começo você não precisa ter o produto em si. Muitas landing pages, elas são a apresentação do produto para coletar interessados. Então, poxa, tá interessado, coloca seu e-mail aqui. E aí você consegue ali pelo menos ver o interesse das pessoas, coletar, por exemplo, um processo bem famoso e comum aí que muitas startups começaram foi: fala o que eu vou fazer, eu prometo ali o que eu vou fazer e tal, tá interessado? Coloca um e-mail. Do e-mail, se forem muitos e-mails, se o problema for relevante mesmo, com muitos e-mails eu começo a conversar com as pessoas. Eu posso chamar elas para uma conversa, eu posso conversar mais a fundo com cada uma delas. Eu posso muitas vezes nessa página inicial até ver o comportamento delas. Eu quebro o meu produto, sei lá, em 3 partes e eu vejo onde elas mais clicam, onde as pessoas mais se interessam, o que elas mais olham, e eu já vou aprendendo nesse processo. E aí, poxa, a pessoa colocou e-mail, da lista de e-mail, eu começo a conversar com ela. E aí, dessa lista, eu posso falar, cara, você quer ser meu beta tester? Você pode testar um prototipão aqui?
Lembrando que quando é cabelo pegando fogo, qualquer tijolo serve. Então, possivelmente, o cabelo pegando fogo, a pessoa vai falar, beleza, eu aceito o protótipo mesmo. Minha dor é tão grande que eu aceito um protótipo. Vem cá, pode testar. E aí, nesse fluxo, você vai controlando aí e vai validando muita coisa. Você vai aprendendo pra caramba nesse processo. Então, não precisa, às vezes, putz, eu já começo lançando a solução. Não, você pode lançar a apresentação da solução, a partir disso, coletar e-mails, conversar mais a fundo com a pessoa, propor talvez um teste, alinhando a expectativa total, falando, cara, ó, tô começando, você aceita, esse é o cru da coisa? E aí a expectativa está mais alinhada, então a pessoa não se decepciona tanto e tal. Com isso, a meu ver, dá muito certo. Eu já vi muitas startups fazendo isso. Eu já acelerei muitas e deu muito certo, assim, porque aí tinha alinhamento de expectativa, sabe? E quando a dor era relevante, as pessoas aceitavam mesmo e iam. E às vezes a pessoa do outro lado fazia manual, né? Não tinha nem a tecnologia, fazia na raça mesmo. E assim funcionava bem. Então, o que eu indico é isso, assim, você pode sim criar uma landing page só apresentando o que vai ser da solução. O Dropbox foi assim, né? Não tinha tecnologia no começo. Eles criaram um videozinho de apresentação ali e com o videozinho eles estouraram. Perfeito, Arthur. Obrigado. Pode mandar no chat também, galera. Não Boa. precisa ficar com vergonha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, Léo. Tudo bem, gente? A minha pergunta é a seguinte, Arthur. Normalmente, às vezes a gente olha assim alguns projetos ou alguns trabalhos assim, desafios que eu já participei, e a gente identifica alguns problemas que muitas vezes não parecem assim ser uma dor tão relevante no momento, mas conforme o projeto vai andando e o pessoal começa até tipo, fazer testes mesmo, MVP assim, a gente começa a ver que tem um mercado surgindo ali, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu queria saber, existe essa coisa assim da gente desenvolver produtos que só depois vão criar novos mercados, sabe? No sentido de, tipo, às vezes a dor não tá tão visível ali na hora, mas conforme a gente vai lançando, assim, vai colocando, conversando com as pessoas, parece que vai dando uma animada, assim, vai surgindo, vai aparecendo. Faz sentido isso? Cara, faz sentido. Eu até tentei pensar em analogias legais. Eu entendo e gosto muito dessa visão. Eu acho que acontece em alguns casos, só que geralmente são exceções. Então corre o risco da gente se ancorar numa exceção para tomar uma decisão que às vezes vai nos prejudicar. Porque se a gente está vendo que o mercado está falando que a dor não é tão grande, porque é o mercado que tem que falar, não vai ser eu, não vai ser ninguém, é o mercado. Se a gente está vendo que o mercado talvez não está sentindo aquela dor e tal, pode ser arriscado. Mas às vezes pode ser um tiro, sabe? Eu eu não gosto de minar, às vezes, a ousadia e a visão de empreendedores e empreendedoras que às vezes estão enxergando mesmo além. É, computadores pessoais de Steve Jobs, cara, não tinha essa dor, não tinha nada. Até mesmo o Facebook não tinha nada ali. Porém, tenho medo de ser mais exceção do que regra, e isso blindar. Mas às vezes eu gosto de falar, cara, segue a sua intuição e vai. Mas tem um risco grande aí. Aí depende do tamanho do seu fôlego para o risco, e entendendo que a chance é muito grande de quebrar a cara. Legal, muito obrigado. E só, você acha que assim, uma dica boa seria talvez ir jogando MVP e ir testando mesmo, sentindo assim o mercado, tipo, construir alguma coisinha, vai testando, vai jogando pra galera. Você acha que seria um bom caminho assim para Sim, seguir caso a gente se depare com alguma coisa nesse sentido? sim, esse é um bom caminho. Eu gosto muito de observar a primeira fase, né? A parte de discovery, de entender a dor, é onde eu vejo os grandes negócios dando certo, assim. Foi onde eu vi, tipo, acelerando centenas de startups, eu vi que o padrão,
dava certo na primeira fase ali. Tipo, quando achava um cabelo pegando fogo ali, tipo, tinha um estalo legal. E aí vai testando mesmo. Se você sentiu ali que, putz, talvez não, mas vou testar, vai testando mesmo. Porque às vezes, cara, às vezes tem a sorte de cair no lugar certo, na pessoa certa, que abre a porta certa e de repente a coisa acontece. Acho que você mantendo esses princípios na cabeça, você pode fazer o que você quiser. Mas você mantendo esse princípio do tipo, putz, eu tenho que entender o mercado e o mercado tem que ter um cabelo pegando fogo, eu tenho que enxergar isso. Ah, não vi tanto, mas vou continuar testando. Beleza, eu vou continuar testando, mas eu tenho que estar ciente que esse teste é para eu aprender e ver se tem um cabelo pegando fogo, se tem fit mesmo. Acho que com isso na cabeça, se você tiver com essa lanterninha ligada na sua cabeça, você vai conseguir rodar de qualquer jeito. Assim. Você pode fazer MVP, pode fazer. O importante é estar com essa lanterninha na cabeça, que eu já percebi que tá. Então vai fundo. Legal, Arthur. Muito obrigado, viu? Que é isso. Boa noite, Arthur. E aí, Nathalie? Então, você falou, né, de focar em um problema só. Só que quando a gente foi mapear os problemas, a gente viu, óbvio, né, a pandemia trouxe muitos problemas. E aí a gente focou em um, só que assim, a gente pensa em trazer uma acessibilidade, sei lá, para pessoas que têm deficiência, ou, por exemplo, algum canal de denúncia dentro do... Não é o foco do nosso problema, não tem a ver com o nosso problema, mas é uma forma de inclusão, ou pensar numa parte mais sustentável também do problema. Como você vê isso? Eu sempre acho válido, mas eu aprendi muito que tudo que não é o problema principal é distração. E no começo é tão difícil resolver problemas, exige tanto esforço, que as distrações elas são prejudiciais, assim. Às vezes dá para encaixar e construir uma narrativa legal, mas tem que tomar muito cuidado com distração, porque a gente vai... É natural do ser humano querer adicionar mais coisa, né? A gente, não, mas e se eu fizer isso? Se eu fizer isso? Se eu fizer isso? E esse problema que a gente tem de sempre adicionar mais coisa gera muita distração. A gente fica muito no campo das ideias. Não, mas e se a gente fizer isso e tal? E nesse processo acaba prejudicando mais do que ajudando. Mas é igual eu falei com o Léo, se você tiver com isso na cabeça, às vezes você consegue dar um passo ali de tipo, putz, beleza, eu vou colocar aqui uma narrativa de sustentabilidade ou acessibilidade e tudo mais, e você consegue administrar essa distração. O importante é entender que isso pode ser distração e que resolver um problema só já é difícil pra caramba. Então, fazer muito você se perde. Eu gosto muito da ideia de, cara, resolve um problema só porque já é um trabalho homérico. Obrigada. Que isso. Camila? Boa noite. Eu gostaria de tentar entender uma questão, na verdade. Quando você fala sobre pensar em um protótipo, em algo do tipo, né, e colocar ele de forma rápida, disponível para as pessoas, né, para que não perca esse timing aí. Eu consigo ver isso muito claro quando se diz respeito a tecnologias. Então, eu vou pensar em um aplicativo, como os exemplos que você deu. E quando é um produto em questão, né, que a gente está querendo colocar um produto, e antes disso, tipo, de realmente eu ter aquele produto, eu preciso de testes de laboratório, por exemplo. Então, eu não consigo fazer um protótipo e já disponibilizar. Como que eu deveria proceder nesse caso? Boa, Camila. Esse foi um exemplo que eu tirei por causa do tempo, mas depois, se você quiser procurar, tem um artigo da Harvard Business Review que chama Projeto Novo, interrogação, haja, vírgula, não analise, que ele traz a história do Clorox, que é um composto químico malucão lá de limpeza de roupa, que chegou na mesma dúvida que você, do tipo, putz, e quando a tecnologia é um negócio mais avançado e tudo mais. O que eu gosto de fazer foi o que a gente fez com o BioAsh. O BioAsh era um antisséptico, tinha que desenvolver. Elas fizeram o teste em ambiente controlado, então com elas ali, foram fazendo meio que na raça ali, então testaram ali com elas, entre elas mesmo. Foram aumentando os testes com outras pessoas,
E em paralelo criaram a landing page. Igual eu falei para a primeira pessoa que perguntou, eu falei, cara, uma landing page falando o que você quer fazer é viável, ainda dá para fazer. Na história da Clorox, elas fizeram num ambiente controlado o teste do Clorox, foram iterando e criando uma solução. Depois pediram para o chefe lá um espaço laboratorial para fazer um avanço mais robusto. Depois começaram a testar numa pequena cidade na Califórnia. Depois foi para o estado da Califórnia. Depois foi para os Estados Unidos inteiro e virou um caso de 300 milhões de dólares, assim. Então, às vezes, começar em ambiente controlado é viável. Às vezes, um ambiente controlado é laboratório mesmo, é um laboratorial. Nesses casos, vai demorar mais mesmo. Vai ser mais do que lançar em uma semana. E é natural. A landing page você consegue fazer em um dia, você já consegue conseguir interessados, conversar com pessoas e tudo mais. Foi o que aconteceu até com a BioAsh. Essas 1.300 vendas, elas estão entregando hoje, tem umas 2 semanas isso já. Por quê? Porque o produto, fornecedor errou a mão no negócio e tal, deu uma atrasadinha nesse processo porque tinha um quê de bioquímica na brincadeira. Mas a landing page estava lá, a landing page saiu em um dia e foi. Mas eu entendo, nesses casos vai demorar um pouco mais. Mas qual que é o lance? Vai demorar bem menos do que o processo de criar um laboratório, fazer toda uma empresa para testar. Então ainda dá para fazer, ele é mais rápido do que seria o original num processo clássico. A ideia do Lean Startup é criar processos mais eficientes e não necessariamente criar processos da noite para o dia. Então, para alguns casos, igual possivelmente que envolve química e laboratório, vai demorar mais mesmo e não tem tanto problema. Porém, com essa visão de iteração, de às vezes fazer alguns testes que não necessariamente são criar o produto, você consegue às vezes acelerar algumas coisas e aprender sem mesmo ter gasto pra caramba desenvolvendo o produto. Uma landing page eu acho que dá para fazer, então eu olharia um pouco para isso também. Tá certo, muito obrigada. Que isso. Oi, pessoal. Tranquilo? Boa. Mais É alguém? isso. Ainda temos um minutinho, será? Então, em ponto. Então eu agradeço, Arthur. Opa, me falou? Eu ia perguntar se ele pode, Boa, Marina. Arthur, se você pode dar mais dicas, assim, de como dar esse primeiro passo do mão na massa mesmo, de interação para quem não tem experiência em pesquisa de mercado, não tem experiência em formular perguntas. É simples assim? Boa, Marina. Eu sou muito fã do tenta resolver em casa, tenta resolver com um amigo. Chama um amigo para conversar e tenta resolver. Como que seria você resolvendo esse problema de um amigo? É manual. É realmente como que seria se eu fizesse manual a resolução aqui? E aí vai testando. A landing page é um bom caminho. Wix.com, você consegue criar uma primeira versão de site sem programar nem nada, do jeito mais simples, igual um PowerPoint ali. Você consegue, com um grupo de WhatsApp, fazer muita coisa, criar evento no Facebook para falar de alguma coisa, criar um bate-papo desse aqui. Você consegue fazer muitas coisas de uma maneira muito simples. Nada mais é que, se eu sei que tem uma dor gritante e ela é de algum mercado interessante, poxa, vai ter mais de uma pessoa interessada. Então, se eu começar a jogar isso na internet, no meu Facebook, no meu LinkedIn, no meu WhatsApp, vão surgir pelo menos umas 3, 4 pessoas interessadas. Pego essas 3, 4 pessoas e trato como rei. Manualmente eu vou ali, vou fazendo, vou tentando resolver o problema. É realmente simples, vai no jeito mais simples possível, vai tentando fazer manual. Esse texto do Things That Don't Scale é bem importante. Eu vou disponibilizar meu slide, não sei se dá para subir para algum lugar, Matheus, será que dá? Você sobe aonde? Vou subir no Classroom. Boa, todo mundo tem acesso. Sim. Legal. Lá no meu slide tem o texto do Things That Don't Scale, tem o protocolo de entrevista, tem um vídeo para melhorar o processo de entrevista. Você indo nesses materiais complementares também dá certo, você consegue mergulhar bem. Mas vai simplão, resolve manualmente que dá. Eu acho que
A gente viu casos aí, a Lyft, que é a grande competidora da Uber, o pessoal fazendo manualmente no começo. As grandes histórias começaram manual e você também dá para começar manual. Obrigada. Que é isso, Marina. É isso? É isso. Foi muito bom. Todo mundo elogiando, Arthur. Acho que foi muito Bom. rico o bate-papo aí. Ajudou pra caramba o pessoal. Deu um norte aí pra eles começarem a trabalhar. Opa, Douglas levantou a mão aí ou não? Apertou um botão. Eu E tenho uma pergunta. Boa, Desculpa Douglas. atrapalhar. Bom, você falou muito de ver o que as pessoas precisam, né? Mas existe a possibilidade das pessoas não saberem que elas precisam aquilo que você vai fazer? Boa. E é por isso que muitas vezes você não pergunta o que elas precisam. Você pergunta qual o problema que elas têm, quais são as dores, como é que foi a última vez, como é que foi a última situação. Você está tentando extrair muito mais o problema. Às vezes você vai perguntar, você já testou isso? Como que você resolve hoje? Muito mais para entender o que as pessoas estão fazendo hoje. Mas você nunca pergunta, você vai ver que no roteiro de entrevista que tem lá nos meus slides, tem lá um roteirinho, você nunca pergunta sobre o futuro. Ah, você usaria esse produto? Ah, como seria o produto ideal e tal? Perguntas sobre o futuro geralmente são ruins. Então a gente não pergunta para elas o que elas querem, mas muito mais como está sendo o problema delas nesse contexto. Mas ótima pergunta, bom que você levantou aí uma boa observação para a gente falar. Obrigado. Que isso, Douglas. boa. É isso então, galera. Fechamos por hoje. O Arthur já passou a apresentação para mim, ele vai passar os outros materiais aí. Logo, logo eu tô subindo no Classroom, tá bom? Vamos para cima, fazer a solução aí. Valeu, galera. Boa Sorte, noite. gente. Tchau, tchau.